Manuel Mário de Sá Cordeiro, 74 anos, nascido e criado em Alfândega da Fé, além daquele pequeno período que ainda andei a estudar lá fora, por não haver aqui estudos em Alfândega, sempre radicado aqui. A minha mãe era doméstica, o meu pai passou parte da vida dele, emigrou para, como muita gente emigrava na altura, isto aqui só se vivia da agricultura, portanto emigrou, foi para Angola, onde procurou realizar a vida dele, talvez na esperança até de encontrar lá a fortuna que encontrar os patrões já do pai dele e meu avô, que era a Casa Júlio Pereira, que era uma das casas grandes aqui da vila, que tinha uma grande fortuna em Angola. Mas ele depois, por falta de saúde, regressou a Portugal, procurou, esteve aí uns meses e ainda se empregou, mas depois resolveu estabelecer-se por conta própria. De maneira que eu nasci numa casa realmente que ainda hoje existe, uma casa muito modesta. Naquele tempo não havia sequer quartos de banho, só tinha um quartinho, umas escadinhas para o primeiro andar, onde estava uma cozinha e uma salinha de jantar. Eu disse, mal me recordo depois de ir lá visitar ainda outro tio meu que ainda viveu também nessa casa, porque entretanto o meu pai já estava a construir uma casa na rua Camilo Mendonça, que é essa casa que eu tenho as melhores recordações, onde vivi praticamente um terço da minha vida, não é? Até ser de maior, era ali tirando as férias, nas férias, que era ali que passava o meu tempo, e ainda, mesmo quando casei, ainda habitei parte de um cantinho dessa casa onde se fez um T1 para eu lá viver. A vida como criança, eu sou daquelas pessoas que tenho que dizer que me encontrei um menino assim muito bafejado pelo carinho e pela sorte e tal. Nunca me faltou nada. Da parte da minha mãe havia aqui uma casa que na altura, eu até custa-me dizer isto, porque eu acho que nobres são as pessoas que trabalham e tal. Na altura falava-se muito em famílias mais nobres, mais distintas. E realmente eu tive a oportunidade de ser um menino que até tive. O meu avô materno chegou, antes de casar, chegou a ser quase padre. Ele esteve no último ano do seminário, iam para lá estudar, talvez já, isso depois ainda se manteve por ser mais barato, talvez. Eram casas agrícolas, casas grandes, boas, era uma família realmente muito distinta e considerada, que era a família dos Sás, aqui em Alfândega. De maneira que a minha mãe pertencia a essa família, foi sempre doméstica, era uma casa que me acarinhava muito, de maneira que eu nasci assim bafejada pela sorte, num ambiente de muita proteção, em lençóis muito bonitos e tudo sempre muito lavadinho, não me queixo de nada como criança. Os meus pais, nem dá para falar, porque eram umas pessoas, o meu pai sobretudo, pronto, vivi sempre para o meu pai de uma maneira, pelo carinho que ele sempre dispensou. O que é que ele fazia? De maneira que quando se estabeleceu, tínhamos um estabelecimento, o meu pai montou então um estabelecimento, que eram os estabelecimientos que na altura procuravam para dar o melhor rendimento possível. E então aquilo, por imposição da lei, tinha que se dividir em duas partes. O meu pai tinha numa parte já um café que aquilo, ao fim e ao cabo, era mais ainda a antiga taberna do que o café. Mas onde ele já se deu ao luxo de ter um bilhar até de buracos, um bilhar antigo que nunca mais vi nenhuma brincadeira daquelas, onde as pessoas já iam para ali entreter-se, e aquilo chamava aquela clientela, onde se juntava quase de toda a gente da terra, quer dizer, desde o trabalhador rural, o indivíduo que tivesse coisa, o trabalhador agrícola, já pessoas de outra categoria, talvez até pela posição que o meu pai até em determinada altura da vida tomou, de ser um bocado da oposição, pronto, ao regime atual do Estado Novo, e aquilo já iam para lá até umas pessoas já com alguns conhecimentos, com alguns estudos, que se juntavam ali, às vezes para já ter um bocado de conversa sobre a política e fazer umas críticas, e já faziam pequenas reuniões que às vezes se ia para o andar de cima para fazer reuniões.
Aquilo era realmente muito engraçado, eu recordo isto com uma certa saudade, porque o estabelecimento Sim. estava, como lhe digo, dividido. Tinha até um gradeamento próprio em madeira, com madeira cruzada e tal, umas travessas, que tinham que ter, portanto, tinham que distinguir a parte onde estava instalada a parte das bebidas da parte comercial em si. Então os estabelecimentos tinha lá a parte do cafezinho, onde tinha uma máquina já de café daquelas de saco antigas e tal. Tinha o bilhar, tinha umas mesinhas e tal, as pessoas juntavam-se ali. As cervejas, na altura, alguma cerveja, bebia-se praticamente o vinho da região. Quando havia uma cerveja, um sumo, uma coisa que ainda vinha na altura assim, já com mais, que outras pessoas procuravam com outra qualidade, nem frigoríficos havia, aquilo era metido na parte de trás do estabelecimento, havia já um buraco, estava sempre cheio de areia, uma zona mais fresca, era ali que se metiam as bebidas a pescar, ou num poço que havia atrás da casa, que era da tal família dos Sás, que íamos lá meter aquilo com uma cordinha, depois puxava-se com o cesto para cima. De maneira que na parte, aí havia já o tabaquinho, aqueles cigarrinhos fortes que se enrolavam, havia, ainda me recordo dos cigarros que vinham em caixas já provisórios e definitivos, que vinham, aquelas caixinhas de fósforo, todas aquelas coisas que os homens gastavam e tal. Da outra parte havia o estabelecimento em si, onde vinham as senhoras comprar aquele algodão para fazer as meias, que vinha numas meadas, havia lá tudo. Era uma coisa que o meu pai me pedia quando me via atender a algum cliente, que eu com 10 ou 11 anos andava lá a atender as pessoas também e ajudava o meu pai naquela vida comercial quando estava em férias, sentia-me ali feliz naquilo. O meu pai, quando me via subir as escadas para ir tirar o algodão que estava numa prateleira, espera aí que aí vou eu e tal, porque eu tinha uma dificuldade, porque naquela altura a vida era tão, pronto, tão má, não digo que fosse má, mas as pessoas viviam tão modestamente, faziam aquelas meias à mão, todas com 4 agulhas, iam lá buscar desde a meia quarta ou uma quarta daquilo, que era uma quarta de meada, às vezes quando tinham que fazer uns pontos ou compor uma meia. Mas depois havia tudo, havia, por exemplo, prateleiras com cotinho, vinha numas peças enroladas para as pessoas fazerem as calças, havia depois a popolinho já para outro artigo para fazerem as camisas, as pessoas confeccionavam quase tudo em casa, esta gente mais humilde. Depois havia, por exemplo, coisas que lá, aqueles carros de linhas que vinham numas caixas verdes, de carta verde, parece que era mesmo aquilo, umas caixas que era o número 40, o número 30, conforme precisavam a linha mais grossa ou mais fina e tal. Havia desde as agulhas para cozer a roupa, vendia-se dali tudo, os chinelos para as senhoras, que hoje quem visse uma coisa daquelas, que eram os chinelos que vinham de pneu, lembro-me que custavam 12 escudos na altura, uns chinelos de pneu que calçavam no inverno as senhoras, que aquilo por baixo era pneu, que passado pouco tempo aquilo até estava tudo torcido, o pneu com o calor torcia. Vendia-se uma coisa que eu estranhava imenso, quer dizer, naquela altura, em Alfândega, havia, quando eu nasci, havia 2 ou 3 carros, 2 ou 3 automóveis. E vinham pneus de fora, do Porto, de qualquer sítio, a casa comercial comprava aqueles pneus e os sapateiros daqui iam à loja e cortavam lá à mão, com as facas, já levavam, que aquilo cortava muito bem, levavam um moldezinho nos saltos ou de umas solas que ia pôr no coisa, o homem encostava aquilo ao pneu e ele próprio cortava lá, iam cortando a borracha até se acabar. Que eu ficava admirado com o sofrimento daquela gente quando via esses sapateiros, pessoas que recordo, o Sr. Manel e certos indivíduos que havia aí, quando apareciam lá na loja com as mãos todas cortadas, puxaram os fios, as mãos todas calejadas, as costas cortavam os fios. Depois havia tudo, havia as brochas para meter nas botas, havia o cravinho para aquelas botas mais finas, já levavam os cravinhos, como se chamava, uma coisa mais pequenina e tal. Havia realmente, depois havia a parte da mercearia, havia umas tolhas,
umas tulhas, isto pouco higiênico, a gente quando vê isto até fica admirado. Ficou admirado inclusivamente de uns cartuchos que se comprava, que aquilo custava quase tanto os cartuchos como a mercadoria, os cartuchos que vinham de baixo numas grades de madeira, atadas com os arames, que a gente tirava aqui os cartuchos de 1 quilo, de 2 quilos, de meio quilo, cinzentos, um papel azul muito grosseiro, que no fundo eram colados com um bocado de cimento, aquilo até se notava, quando se punha o cartucho na balança já pesava aquilo, já pesava. E então lembro-me, por exemplo, de haver lá o açúcar escuro, havia uma tulha para o açúcar escuro, que custava 6,100, 6 escudos e 100. Havia o açúcar branco, que já custava 7,500 o quilo. Havia a massa cortada, que custava 6 escudos o quilo, sabe? Depois havia uma massa que vinha numas meadinhas, já muito mais fina, a massa de meada e tal, custava, salvo erro, 7,500 ou qualquer coisa. E aquilo vendia-se, havia latas onde as pessoas chegavam a vir buscar 5 tostões na altura, uma croa, como se chamava, de café, não é? 5 tostões de café, por exemplo. Vinham buscar 5 tostões de pimento. Pimento havia numas latas. Não é? Depois havia assim mais umas especiarias, às vezes quem quisesse fazer um bolo já havia o coco ralado, o coco que vinha. Aquilo era um cuidado enorme e até posso relatar uma coisa interessante que se verificava naquela altura, que havia fiscalização que vinha. E então, se a fiscalização começava por baixo, o comerciante do fundo da vila tinha o cuidado de mandar um empregado para a rua acima, estão cá os fiscais, sabe? Se os fiscais começassem por cima, o fiscal vinha de cima, o cliente de cima mandava de cima para baixo, porque havia certas especiarias que se tinha o pimento e então o coco ralado, que eram coisas, passado algum tempo, a validade já não era muito confiante. E eu achava piada a isso, que a preocupação era logo afastar aquilo lá do estabelecimento para que os fiscais não pegassem naquela coisa. O pimento, sobretudo, quando estava assim há algum tempo e começava a ficar, que ganhava até umas teias de aranha, ganhava assim uma bocada de aranha. De maneira que aquilo era realmente uma vida, vendia-se o petróleo, havia um tambor de petróleo em que as pessoas vinham buscar 1/4 de petróleo, meio litro, 1 litro, já 1 litro era para as casas grandes. Eu já na altura, começando a estudar, já tinha até um cuidado enorme, porque quando me pediam essas coisas todas, já guardava o petróleo para o fim, para depois ir lavar as mãos e não ir à mercearia a cheirar a petróleo, que muita gente nem esse cuidado tinha. Vendia-se a pedra já para os gasómetros, já havia gente que já tinha aquele sistema mais moderno, vinham buscar então uma pedra própria para os gasómetros, para a energia elétrica. Lembro-me dos candeeiros, de vender os candeeiros a petróleo, as mangas dos candeeiros, havia as panelas de ferro para fazer confeccionar os alimentos, que era tudo feito quase ao lume, havia lá panelas de todo o tamanho, desde a pequenina de 1 litro até a 20 litros, havia aquilo tudo a vender. De maneira que havia uma série de coisas que a mim achava realmente que hoje estamos habituados a ir aos hipermercados, que havia uma casa dessas hoje, havia de achar graça realmente como é que o café que se moía em máquinas, como vinha o café em grão, na minha casa, por acaso, do meu pai, não havia, porque eu já comprava aquilo torrado. Mas sei que até havia aí casas que torravam mesmo o café, torravam, e casas que tinham o café bom, precisamente porque quando o torravam já tinham cuidado de deixar aquilo com uma preparação que o café saía até melhor. Vendia-se o café de cevada, vendia-se tudo o que fosse, inclusivamente o pão, que era trazido para a Alfândega da Fé por uma senhora que fazia, conjuntamente com isso, aproveitava levar depois o correio para cima e que trazia um para pão... Para cima, para onde? Para Sambado. E o pão, que é um pão de 3 cantos, que aquilo metia-se também numa tulha e ia-se ali vendendo o pão até para as pessoas que já mesmo na parte do café ou da taberna, como queiram chamar, não é?
já de vez em quando, numa brincadeira qualquer, comprava um pão com um bocado de sardinhas, que se usava muito a sardinha de conserva na altura, o que vinha mais era a sardinha, embora viesse nessa altura mesmo no caminho de ferro, sardinha que era vendida e que aproveitavam, mas é isso mais para aproveitar em casa. A conserva era mais utilizada realmente nessa parte. Tínhamos o bacalhau, na altura do Natal já havia o cuidado de ter aquelas guloseimas para as crianças, os chocolates para as crianças, aquela coisa de que na altura do Natal de aparecerem pessoas a comprar uns macinhos que havia de cigarrinhos em chocolate para pôr no sapatinho na chaminé do menino, quando era do menino Jesus, na altura do Natal. Vendiam-se todas essas coisas, os lenços para o homem e para as senhoras, isso havia lá tudo. Umas caixas que lá havia, muito bem guardadas, que era como é que se chamava aquilo, os lenços que punham na cabeça às senhoras na altura quando entravam na igreja, tinham que ir cobertas, tudo assim, meio em tudo. Havia lá desde o cinzento ao preto, já várias cores, porque ninguém entrava na igreja sem ser coberto, as senhoras não entravam sem ser cobertas. Era uma vida muito saudável, porque realmente as pessoas, isso é o que eu mais notei sempre na vida, era o cuidado até que tinham com as crianças. Nós acabávamos por brincar todos, de gente rica e gente menos remediada, se calhar como eu, brincava com os ricos e brincava com os pobres da mesma maneira, e isso é uma das coisas que mais me custa hoje, ver a vida em que vivemos e como estamos. Porque nessa altura eu era capaz de ir com um amigo para a casa do Sr. Delegado de Saúde, portanto uma pessoa que já vivia desafogadamente, e a mãe desse meu amigo mandava a senhora que tinha lá em casa, punha aí, e de um rapaz que até hoje está muito bem na vida, e não vou pronunciar nomes, pronto, mas gente que já vivia muito mais em condições mais difíceis, e a senhora mandava pôr logo leitinho para lanchar tudo e café para toda a gente. Mas se calhar no dia seguinte íamos para a minha casa e a minha mãe fazia a mesma coisa com o que tinha. Assim como o mais humilde, se fosse preciso no dia seguinte, a mãe dele ia se calhar buscar a melhor chouricinha que tivesse lá em qualquer sítio escondida, não é? Para pôr aos meninos todos e para dar. As corrincas, que eram umas rodas que íamos buscar já na altura, qualquer aro que funcionasse, até das simples carretas, quando se estragavam, tinham um aro metálico na roda. Depois aqueles que tinham mais habilidade iam os pneus na altura que vinham das carreiras e dessa coisa, que eram pneus grandes, já tinham um aro metálico em toda a volta, que aquilo depois de queimar o pneu ficava aquele aro que se brincava. Brincava-se com fisgas, ou andava-se aos pardais, andava-se a ratoeiras para apanhar uns passarecos, naquela altura até eram de madeira e tal. Mas depois nós juntávamos essas brincadeiras, coisas de utilidade para as casas, toda a gente criava um porquinho ou criava uns coelhos para se comer. Era agradável, eu nisso ainda ia muito para essas tias, lá para as cortinhas, a apanhar ervinha para dar aos coelhinhos. Às vezes vinha com umas sacadas enormes, os coelhos andavam, havia tudo, as galinhas, havia tudo em casa, não é? Não faltavam os ovinhos todos os dias, as mães lá iam ao galinheiro a buscar, às vezes, o ovo fresco para dar ao menino até ao almoço ou qualquer coisa. Era realmente uma vida muito sã, muito coisa, brincava-se, não havia as condições que hoje. Eu nisso fui. Jogavam a bola? Jogavam a bola? A bola. Aonde? A bola jogava-se aqui ao fundo do jardim. Havia um campo aqui no fundo do jardim que tinha. O jardim tinha um muro de suporte do próprio jardim. Por baixo era um terreno, isto está tudo totalmente diferente. Então aquilo servia, hoje quem visse isso nem autorizavam isso, não é? Porque aquilo servia para jogar a bola, servia para fazer a feira nos dias 17 e no dia fim do mês, ainda está hoje. Depois servia para umas provas de qualquer coisa que se fizessem festas, era a parte que sobrava para tudo.
E daí tenho grandes recordações. Eu nunca fui muito dado sempre assim para a bola. Eu entrava mais noutras brincadeiras, porque já tinha uma certa habilidade manual. E então fazíamos aqueles carrinhos de 3 rodas, com 2 rodas com rodas das charruas, que à frente punha-se um pau atravessado também com uma roda à frente, e aquilo com um pauzinho andava-se daqui. E eu até já fazia, fui sempre assim um entusiasmado nisso, já fazia umas motos de madeira, já me equilibrava naquilo para rua abaixo. Foi numa altura em que até começaram a fazer por aí o saneamento, havia uma parte da rua que nem estava calçada, e aquilo dava um gozo enorme andar por ali abaixo. Então. Mas aqui do futebol até tenho uma certa recordação, porque fui colega tivemos aqui uma boa equipa em Alfândega de futebol. Uma equipa de muito bons jogadores, gente que andava a estudar, e um rapazes que nem quero recordar o nome, porque se olhar a falar nos nomes, esqueço-me de algum. Então. Mas ainda há aí gente viva, que ainda hoje, quando se fala nisso, a gente tem que se rir, porque nesse muro de suporte, os daqui já estavam habituados àquilo, então o que faziam? Quando um avançava um bocadinho mais, eles faziam tabela no muro, não é? E então há ainda um brincalhão aí que ainda diz por vezes, quando tinham cá equipas de fora, ganhavam sempre porque eles não sabiam daquele truque da passagem através do muro. O outro avançava um bocadinho, eles faziam a passagem através do muro numa tabela que faziam. Quando vinham cá, eles não sabiam da tabela, aquilo era derrota certa. Que histórias contava ao seu pai? As dificuldades foram sempre toda a ordem. Primeiro, a parte comercial, não é? Para manter aquilo tudo naquela altura e reorganizar a vida dele. E a casa que fez, está aqui, foi uma despesa enorme. Depois começamos nós, comecei a nascer eu, não é? Nasceram os meus irmãos, havia realmente dificuldades. Eu ainda me lembro de miúdo e com os meus 10 anos vir ali a trazer aquelas letras, aqueles papéis, que comprava-se a mercadoria nas casas comerciais, não é? Que não vinha a 30 dias ou a 60 dias, conforme as condições que faziam. E então havia aí uns comerciantes que eram até correspondentes de bancos, ainda não havia sequer cá bancos já para fazer fé. Havia 2 ou 3 casas comerciais que eram os correspondentes dos bancos. E isso é uma coisa que me recorda até muito com uma certa saudade, porque o meu pai, pronto, chegava ao fim do dia, aqueles apurinhos que tinha, quando tinha assim qualquer pagamento para fazer, dava-me o dinheiro a mim, eu lá vinha aqui ao Sr. Pires, uma casa que havia aqui embaixo, lembro-me muito do Sr. Pires, porque eu chegava ali com o dinheirinho na mão, e o Sr. Pires dizia ele, olha, se tinha lá algum amigo que às vezes estava assim a cavaquear com ele, porque as casas tinham pouco movimento, e o Sr. Pires dizia, olha, cá está o rapaz mais bonito da rua Camilo Mendonça, se calhar só lá via eu. Achava muita piada aquilo. Ele pegava no dinheiro, dava-me a letrinha, leva para casa isto direitinho, que isto é a prova do pagamento do teu pai. Agora, o que me lembra foi posteriormente de ver uma secretária do meu pai e eu ficar muito intrigado lá com os papelinhos que havia lá muito pequenino, que ainda conhecia e via aquilo. E o meu pai é que me contava depois essa história da guerra, que era o tempo do racionamento, em que as pessoas tinham que ir buscar aquilo com uma senha para adquirir a mercearia que queriam, não é? Lembro-me, por exemplo, ainda hoje sou amicíssimo de rapazes que foram criados ali perto de mim, da minha casa, que era o antigo correio que existia cá na vila. E eu já naquela altura ficava maravilhado de ir àquele correio e ver o Sr. Carvalho, o chefe da estação. Nós íamos lá meter, por exemplo, um vale de correio e ele, com uma caligrafia muito bonita, transcrevia aquilo tudo para uns cadernos enormes que tinha que transcrever aquela obra. Ele ao balcão, aquilo dava... E ainda me lembra do Sr. Carvalho, depois por vezes interromper aquilo para ir ainda para o telégrafo, para aquela... a sentir aquele matraquear daquela até em cima, andava os telegramas, ele andar o correio, ainda me lembra disso. E dos telefones? E lembro-me de outra coisa muito engraçada. Havia um carteiro que já só por si era uma pessoa extraordinária, ele era latoeiro, não fazia assim os catos fora de hora, mas era carteiro.
Então o Sr. Mário Carteiro estava sempre bem disposto e tal. E nos dias, aos domingos, não havia distribuição. E chegava a carreira aqui às 6, o correio ia para cima, o Sr. Mário apartava o correio e então ia tudo buscar ao correio, as cartas. Quem sabia que tinha possibilidades. Então o Sr. Mário tinha uma coisa muito engraçada, ele, só pelo olhar, ele ia aos cacifres e entregava logo o correio às pessoas, ele só por olhar sabia, por exemplo, a casa do meu pai, comerciantes e tal, ele ia logo buscar o correio ao sítio e entregava logo as cartas. Mas depois havia aquelas raparigas novas e coisa, que chegavam assim, então para mim não há nada, para ti bem amanhã. Ele não se esqueceu, mas teve que fazer, mas para ti bem amanhã. Eu achava muita piada, aquela brincadeira sempre dele e coisa. Alturas de uma certa dificuldade, não havia luz elétrica. A luz era gerada aqui no fundo do jardim, numa cabine que existia, que a luz, quando começava a escurecer, a luz acendia-se, à meia-noite acabava-se a luz, pronto, aquilo dava um sinalzinho, acabava-se a luz e tínhamos que nos valer das situações que tínhamos. E era uma das coisas curiosas, porque depois quando comecei a ter já outra idade e que andava a estudar, quando havia um bailarico ou qualquer coisa, tínhamos que ir ter com o Sr. Presidente da Câmara, Sr. Presidente, deixa lá a luz, mais uma horinha acesa, não é? E o próprio senhor que trabalhava na central, eu lembro-me isto, recordo com saudade, porque já tinha uma certa tendência, aquele motor a trabalhar, aquilo fazia um barulho diabólico, que puxava a água também para a vida. E então era o Sr. Alfredo. Quando aparecíamos lá assim ou dois a ver o motor, e ele até se distraía ele um bocadinho também, dizendo, o que é que andas a fazer e tal. E então ele acabava por nos mandar entrar e ia-nos mostrar aquilo tudo para a gente ver aquilo trabalhar. Havia assim umas coisas... Lembra-se do primeiro telefone? Quando chegaram os telefones à tarde? Lembro do primeiro telefone, pois o primeiro telefone ainda era uma caixa preta com o telefone, era o número 24, era o número 24, o do meu pai era o número 24, não sei quantos haveria mais na vila, não é? O telefone realmente, quando apareceu, ainda me recordo do número, era o número 24, era realmente um telefone preto. E quando já tinha os seus 17, 18 anos, onde é que eram os bailaricos? Na Câmara Municipal, no Salão Nobre da Câmara Municipal. Era aí que se pedia também ao Sr. Presidente, era aí que se juntavam as pessoas já, nessa altura, mais as tais elites da terra, já quem fazia os bailaricos, mas com giradiscos e com rádio, alguns. Com rádio, com giradisco acoplado, juntava-se aquilo, lá se arranjava a música e tal. Depois, posteriormente, começaram-se a fazer os bombeiros e aquilo teve várias fases. Isso recordo também isso porque os bombeiros inicialmente não foram feitos para ser bombeiros. Aquilo era a Casa da Cultura, que foi o Sr. Doutor, que esteve aí, um notário muito conhecido, a terra tem o nome na Casa da Cultura, Vicente Faria, o Dr. Manuel Vicente Faria, que por sinal era um dos genros da tal casa onde o meu avô trabalhou, da casa de Júlio Pereira, que impulsionou aqui o teatro e estas coisas, ele deu uma vida a isto. A minha mulher ainda tem fotografias de uma revista que fizeram aqui, de um teatro, As Pupilas do Sr. Reitor, que percorreu aqui quase o distrito, andou aí por vários sítios, e com sucesso enorme. E é curioso que depois até o Dr. Faria saiu daqui e foi para Lisboa. Isto ficou assim parece que meio apagado com a saída dele, mas houve aí 3 ou 4 pessoas que deram seguimento a estas brincadeiras. Um deles era um João Afonso, que nas alturas do Carnaval ele preparava as contradanças, como chamavam na altura. E a seguir ao Dr. Faria, um indivíduo que entrava sempre nessas peças, isto já tem sempre tudo continuidade. O meu pai mesmo fez de João Semana nas Pupilas do Sr. Reitor. Era o Zé das Dorras, era o senhor João de Campos, que tinha uma casa de pasto.
O homem já apanhava ali umas piadas também para traduzir para as revistas, e já era ele que ficou com muito livro do Dr. Faria, com certas peças dessas, onde nós depois, de quem nos valíamos para dar continuidade a isso. E é curioso que eu fui um ainda dos que andei a dar um bocado de continuidade a isso e que participei, não era como artista, mas que ia lá a ensaiar as peças de teatro, já nos Bombeiros, que, como digo, era a casa, aquilo foi criado para uma casa da cultura. Depois, mais tarde, com essa saída dele e com a pouca continuidade que se deu àquilo, pronto, as câmaras, as autarquias que foram aparecendo, entenderam que aquilo devia ser um sítio a que se podia dar uma certa dignidade e que aquilo seria o ideal para construir os bombeiros. Fizeram-se cortejos de ofrendas que se faziam na altura, angariava-se dinheiro para tudo, aparecia o dinheiro de todo lado. E os bombeiros, pronto, que hoje foram desfeitos, e que me perdoem a mim esta franqueza, que eu nunca teria desfeito, porque se alguma coisa ficou da parte cultural, os bombeiros eram o exemplo da cultura da Alfândega da Fé. Aquele edifício, era ali que se fazia tudo, era para ali que íamos fazer o fustão para a festa do verão, era ali que se faziam os teatros, era ali que havia já sessões de qualquer coisa. E então começou-se a desenvolver aquilo, mas aquilo para os bombeiros nunca, porque não tinha as mínimas condições, só lá cabiam a parte que fizeram um pouco para meter os carros, só lá cabiam uma Bedford que tínhamos só e uma ambulância para o Volkswagen, não cabia lá mais nada, eram os únicos carros que havia. Mas foi dali que partiu realmente essa iniciativa, que se começou a trabalhar, a fazer teatros, a fazer coisas, a angariar dinheiro de toda a maneira efetiva, para se conseguir lá montar os bombeiros em baixo. Já recordo isso, já assim um bocado maior, havia uma coisa curiosa, é que nós, nessa altura, íamos todos para os bombeiros, até tomar café, era onde se juntava tudo para angariar fundos, porque o dinheiro que deixássemos ali já era para a associação, já era para os bombeiros. E então, quando por acaso, porque não havia, felizmente não havia os incêndios que há hoje, não é? Felizmente, o incêndio, quando havia, era um incêndio numa casa, uma coisa a sério, não iam só já os bombeiros velhos, como iam todo o pessoal que lá estivesse, os que andávamos a estudar nas feiras, tudo se metia para aquela Bedford, mesmo algum amigo que estivesse, o que interessava era que fosse gente para ajudar a pagar a casa e a acudir à aflição. Era uma coisa extraordinária, que as pessoas entendiam-se, tudo vivia de uma maneira que tudo era amigo, não sei o que é que se passava, tudo era amigo e tal. Repare que eu recordo, por exemplo, ainda andei a mexer aquilo, mas já há pouco, eu já sou mais do tempo da Bedford e dessa Volkswagen, foi assim que eu entrei para os bombeiros. O meu pai, que nunca me faltou com nada, preocupou-se logo até em que eu tirasse a carta, tive que emancipar com 18 anos. Isto depois está tudo ligado, a minha vida aqui até aos bombeiros. Comecei a vida por aí porque como não tinha, aqui havia 2 ou 3 cartas. Quando era possível levar um doente ao Porto, ou a Coimbra, que se ia muito a Coimbra, o comandante atual, que era o comandante Jeremias, uma pessoa sempre dedicada, que já faleceu, e chegava a ir à Quinta Branca a pedir ao Dr. Roque que lhe dispensasse um motorista para levar um doente ao Porto. Quando apareci eu aqui com os meus 18 anos, e morto até por conduzir, foi um achado, o Jeremias, leva-me um doente aqui. Comecei a entrar assim nos bombeiros. Levava o doente a Coimbra? Até Coimbra, mais para Coimbra até para o Porto, na altura isso. E sobretudo para Mirandela, que era já a maior parte do movimento era feito para Mirandela. Numa Volkswagen, que ainda está por aí, é uma relíquia que tem os bombeiros. Quanto tempo demorava daqui a Coimbra, lembra? Daqui a Coimbra, 5 horas quase. 5 horas, a parte da estrada daqui para a Junqueira ainda era a Macadã, ainda era a Térrea, e depois ainda tinha que ir mesmo a Moncorvo e descer por a estrada direto ao Pocinho, naquelas curvas todas, demoravam-se 5 horas ainda. Mesmo para o Porto tinha que se fazer o Marão todo, aquelas curvas todas, em alturas sobretudo de inverno e com nevoeiro, aquilo era uma dor de cabeça para chegar lá com o doente. E as mercadorias? As mercadorias, quando chegavam aqui... eram transportadas pelo caminho de ferro, e que tinha acordo aqui com a empresa alfandeguense, que depois fazia o transporte
das mercadorias do comboio, portanto até aqui à alfândega. As carreiras eram todas, tinham metade para passageiros e metade para carga, já eram mistas para poder fazer este tipo de transporte. E onde é que ficavam as estações de caminho de ferro que serviam à alfândega? Mesmo na praça, a caminhonagem. Não, e o caminho de ferro onde era? O caminho de ferro era em Moncorvo. O caminho de ferro só chegava a Moncorvo. Aí apanhava-se a carreira para a Alfândega da Fé. Essas mercadorias que vinham destinadas ao comércio eram transportadas depois na carreira para aqui. E nós, nessa altura, eu demorava daqui, quando fui para a tropa, uma pessoa saía daqui às 9 horas na carreira e chegava, eu fui para a tropa, tive que me apresentar em Santarém, só se chegava a Lisboa no dia seguinte de manhã. Ou então tinha que se pagar o excesso no rápido e chegava-se à meia-noite a Lisboa, demorava-se o dia inteiro de viagem. Mas uma pessoa que não pagasse esse excesso e quisesse ir num comboio normal, que era o Correio, só chegava de manhã a Lisboa, no outro dia. Saía daqui às 9, só chegava no outro dia. Essas mercadorias que vinham aqui na carreira, depois era a coisa mais... pronto, ou era trazido por alguém, ou eu no comércio já vinham coisas em malas, mas sobretudo o estranho era aqueles sacos com açúcar e com arroz, aquilo vinha tudo assim a granel, uns sacos grandes. Nós depois, às vezes o meu pai até pedia um carro que fosse para cima da vila de um agricultor qualquer, que fizesse o favor de trazer da praça, quando vinham do trabalho à noite, eles passavam por lá por a empresa e lá estava o saco do açúcar, carregavam aqui e traziam até ao estabelecimento e tal. Era daí que era tudo transportado assim manualmente, ou então naqueles carrinhos de ferro à mão mesmo até. Chegamos aí buscar mercadorias, um homenzinho qualquer ia buscar a mercadoria lá abaixo com aqueles carrinhos com rodas de ferro, por um passeio acima e não podia ver. Como é que eram os carrinhos? Os carrinhos eram construídos em ferro, com uma rodinha já à frente, dois, depois pegava naquilo, só tinha duas rodas, encostava uma parte da chapa para encostar o saco à parte posterior do carro, estava aquilo assim, era o que havia. Só havia cá duas pensões, era o tal Sr. João de Campos, e era a Dona Isaura aqui embaixo. A Dona Isaura em frente à atual Casa da Cultura. Era ali que as pessoas ficavam hospedadas. A Dona Isaura até tinha tão poucos quartos que em determinadas alturas, sobretudo já na altura da caça, quando tinham os caçadores, servia-se até de outras instalações, que eu nem devia dizer isto, mas irregularmente até, ainda eu não estava lá, mas teve lá um colega meu que já morreu, agora já o posso dizer, que o meu colega da Junta Autónoma de Estados ainda emprestava um quartinho ou dois à senhora para lá ir dormir mais alguém, está a perceber? Restaurantes havia, as tais casas, que não eram mais do que umas tabernas, uns cafés que se frequentavam. Lembro-me do Sr. Eurico Pacheco, uma casa que tinha um estabelecimento idêntico ao do meu pai, a mesma coisa, até mais antigo que o do meu pai, nas mesmas condições, com uma parte comercial onde tinha coisas a vender, eu com outra parte onde tinha a taberna em si. E o que é que as pessoas comiam? Quando entravam nessas casas, o que é que podiam pedir? O que pediam como lhe digo, o que havia, que a casa tinha e podia servir, eram conservas ou coisas assim do género, que vinham enlatadas, porque de resto ninguém estava a fazer comida para ninguém. As pessoas que vinham das aldeias, mesmo nos dias de feira, traziam a merenda a eles, numa saquinha. E depois chegavam ao café e sentavam-se lá numa mesa, estendiam a merendinha e pediam as bebidas. Era assim que a coisa praticamente funcionava. E os que vinham de fora? Aqueles inspectores, os homens das finanças, os caixeiros viajantes? Essa gente, onde situações aparece sempre uma casa melhor que a outra. E então já ficavam no tal Sr. João de Campos. O Sr. João de Campos foi a pessoa que teve a honra de receber aqui o Sr. Dr. Oliveira Salazar. Uma vez que veio cá, foi em casa dele. Há lá uma placa com a data em que ele lá esteve e tudo, né? Nesse João de Campos.
porque não havia, era algum funcionário público até que viesse para aqui a trabalhar, por um notário ou qualquer coisa, e que não tivesse cá a família, que não fosse aqui, era no São João de Campos, mais ou menos estavam escutados, e na tal Dona Isabel. Não havia cá mais nada. Mandaram para a Índia em 1959. Eu nasci em 38, fui para a tropa, estive cá um ano na tropa. Pois eu cumpri o serviço militar em Santarém. E de Santarém fui depois. Disseram, não sei se foi assim, se não foi, que aquilo calhou por sorteio. Houve um determinado número de elementos que fomos já, portanto, como milicianos, como cabos milicianos, tínhamos feito o curso de sargentos milicianos, e como cabos milicianos fomos mandados apresentar em Santa Margarida para dar já uma instrução a pessoal. E logo aí nos apercebemos, porque alguém que soubesse ou que desse o lamiré, que os que tínhamos ido para Santa Maria provavelmente íamos fazer uma comissão de serviço à Índia. Fiquei realmente perplexo quando realmente depois de pouco tempo e de fazer esse curso de formação, formaram-se lá até alguns condutores de veículos, aquilo era cavalaria, e qual é o meu espanto quando apareceu o dia realmente de me dizerem mesmo, pronto, só foram mobilizados, vocês vão para a Índia, vão fazer uma comissão de 2 anos de serviço. Foi realmente preocupante, porque tinha dito à minha família que ocultei sempre, que, para não sentirem isso na pele. O meu pai quis mesmo ir despedir de mim, eu andei-lhe a trocar as voltas, que nem sei quando é. Que fomos mandados apresentarem em Elvas, de Elvas recebemos a farda que se usava lá, a farda amarela, a atual, uma farda amarela que se usava. Tenho algumas fotografias dessas comigo, ainda desse tempo. Até que chegou o dia de embarcar no Niassa, em Alcântara, não é? Foi uma sensação para mim extremamente complicada, porque, por um lado, senti-me só ali, por outro lado, senti-me satisfeito por não ter lá ido o meu pai, nem ter lá família nenhuma, porque assim não tinha por quem chorar, nem por quem desabafar. De maneira que estive ali impávido, sereno, na ré do navio Niassa, quando entrei, à espera de ver o que é que aquilo dava e tal. Assistia àquele espetáculo todo, aquela varanda do cais cheia de gente, tudo com lenços a acenar e tal. E lá fomos então no Niassa a fazer a viagem até à Índia, 16 dias de viagem no Niassa. Foram realmente uns dias tremendos, principalmente os primeiros dias da viagem ainda no Atlântico, não é? Quando dobramos lá abaixo o cabo da Boa Esperança, como se diz, e que o temporal, não é? Eu, quando acordei de manhã, logo no primeiro dia da viagem, senti a cabeça logo andar à roda, vi logo que estava enjoado, vim saber como é que estava o pessoal lá que pertencia ao meu esquadrão. Confesso que fiquei chocado com a maneira como eu estava a ser transportado naqueles porões, sem condições nenhumas, com pouca higiene, e ainda depois com aquele problema todo daquele enjoo já que eu também estava a sentir. Tivemos ali 2 dias de viagem tremendos. Quando chegamos à Índia, depois daquela viagem toda, chegamos à Índia e há uma coisa que também recordo sempre com muita saudade e tal. Não saudade nenhuma, mas recordo. É que o comandante, que até era todo direitinho e queria tudo nos trinques, tudo como se costuma dizer, mandou-nos formar para ver se estava tudo em ordem, mandar-nos vestir a farda de gala, com o dolman, aquilo que levávamos melhor. E então, quando estávamos já todos a ver a Índia em si, já se estava a ver o cais de Mormugão, Panjim, no rio Mandovi, já o barco, já estava tudo, portanto, a estibordo, e mandar-nos ir para um bordo, para o outro lado do barco. Fiquei intrigado com aquilo. Descemos logo por umas escadinhas que tinha o barco de serviço, de ferro,
e descarregaram-nos num batelão de transporte minério que estava ali à nossa espera para nos levar até Betim, que era precisamente, nós íamos para Mapuçá e íamos para outra zona, para o outro lado do rio. E esse batelão transportou-nos daí do barco até Betim. Quando chegamos a Betim, estavam lá já umas GMCs à espera para nos transportar depois para Mapuçá. Foi realmente... Íamos já todos camuflados, prontos para a guerra. Ficou tudo vermelho do batelão, aquilo do minério, transportar minério, ia tudo num estado miserável. Acontece que isto do transporte, quando chegou, já era à tardinha, lá a Mapuçá, não havia água, nem para beber, quanto mais para tomar banho. A água lá era transportada de uns poços, não se via água de outra maneira que não fosse passada por uns filtros, já havia próprios que se compravam na altura de barro, e tudo tinha no esquadrão vários, tudo que bebesse água e tal. Bebia-se já lá cerveja, porque o vinho lá também era caríssimo, e recordo-me de uma coisa que havia aqui em Portugal também, que nós chamávamos os pirulitos, tinha uma esferazinha, se carregava, e uma água gasificada. Quando lá chegamos, aquilo foi desolador entrar naquele quartel, estavam lá as tropas que nós íamos substituir, ainda estavam, portanto, lá aquarteladas. Havia lá tropas que eram de Moçambique, militares até naturais de Moçambique, e que passaram a noite a cantar e a dançar, pois, a dar graças à sua alegria, não é? De acabarem a comissão e de se ir embora. E nós entramos para aquele quartel assim nessa situação. Eu passei lá uma noite horrível, o calor enorme, eu senti um calor, andei na parada. Eu sei que os comandantes ainda discutiram lá, ou ainda tiveram qualquer animosidade um com o outro, por a maneira que não tínhamos sido recebidos, que nem comer, nem se preocuparam com comida, nem. E eu encostei-me lá até numa moto, apaixonado para ir lá para um canto, encostei-me lá numa BMW, no sítio de carro, né? É claro que passado um bocado estava todo partido, transpirava ainda mais do que cá fora, não é? Estava todo molhado, porque o próprio clima lá, nós andávamos de manhã até à noite completamente encharcados em água, clima quente e úmido. De maneira que foi um dia horrível. Até que apareceram dois colegas nossos, um que já lá tinha feito outra comissão, outro tinha ido antes de nós, um forreiro até enfermeiro, começaram a distribuir o pessoal e lá nos arranjaram os aquartelamentos, por onde é que íamos. O pessoal militar e esses soldados ficou no próprio quartel, tinham lá portanto, um dormitório grande para eles. O outro pessoal estava a cerca de 100 ou 200 metros, todo separado. Havia uma casa para os sargentos, havia outra casa onde estavam dois oficiais, o capitão e mais os oficiais que lá estavam, o aquartelamento dos próprios. Estava lá até um tenente capelão, que tinha também uma casinha à parte, que esse já lá estava também para há meia dúzia de anos, já estava lá. E a vida de manhã começou a ter outro ambiente, então fomos tomar um café, aquilo começou, mas sempre num calor enorme, sempre coisa. Não sei, nós... Quanto tempo lá esteve nesse quartel até ser preso? Cerca de 1 ano e meio. Portanto, eu completava a minha comissão, eu embarquei daqui em abril ou maio, e eu completava a minha comissão passados 2 anos, e a invasão da Índia surgiu precisamente no dia 18 nós fomos capturados no dia 19 de dezembro, não é? Portanto, eu estive praticamente, eu fiz lá 2 anos de serviço, mas 5 no campo de concentração já preso, um prisioneiro. Quantos prisioneiros eram? Nós estávamos lá cerca de 3.000, mas estávamos espalhados porque não havia gente só em Goa, havia em Damão, havia em Diu, havia noutros aquartelamentos onde havia pessoal. Agora, ali no campo onde eu estive, primeiro estivemos num local que se chamava O Altinho, que era onde havia uma messe de oficiais e um sítio já assim onde havia certa tropa graduados que viviam lá. Aqui até tenho uma coisa para contar que me desanimou, porque quando fomos capturados, os soldados
tive um ou dois soldados que viram para mim e que me disseram: meu Furriel, foi preciso ficarmos presos para estar bem instalados, porque aquelas salas já tinham ventoinhas de teto e já se sentia assim um certo fresco. Não? E eu fui logo dos que previ aquilo: olha que não sei se isto será assim e por quanto tempo. E aconteceu uma coisa extremamente desagradável, porque nos mandaram ir todos para o Altinho, quando se deu a rendição. Portanto, eu estive, tenho que dizer primeiro isto, onde é que eu estive? É que depois, além do esquadrão, onde estive ainda na Secretaria há algum tempo, quando se deu a invasão, eu já não estava na Secretaria. Nós procurávamos mais fugir para as diligências e o meu interesse foi sempre ir para umas desses aquartelamentos que estavam destacados. Pela mais liberdade que tínhamos, melhor alimentação, que se compravam os géneros, qualquer pessoa fazia lá os alimentos, tínhamos assim umas brincadeiras. Então, quando se deu a invasão mesmo, eu estava em Assonorá, estava no destacamento de Assonorá. Foi quando se constou aquilo, logo no princípio de dezembro de 1961, começou-se a dizer que a União Indiana, portanto, ia invadir Goa Goa também, e digo, que eu estava por ali dentro e tal. Acontece que acabou por chegar o fatídico dia do dia 19 de dezembro de 1961, ainda com alguns precedentes, é que fomos tendo conhecimento, já vinha desde o princípio de dezembro, que a União Indiana iria invadir o Estado português da Índia. Começamos a ter esses rumores, essas notícias, só mais tarde, já depois de ter regressado. Fui daqueles militares que cumpri sempre tudo e nunca disse que nada a ninguém, nem me apercebi do que se estava a passar. Só soube depois, mais tarde, já no campo de concentração, que foi muito desagradável, porque nunca fui assim político, nem liguei muito a estas coisas, mas soube-se depois no campo de concentração que no dia 15 de dezembro, ou 14 ou 15 de dezembro, tinha sido recebido um telegrama em Goa, o general Vassalo e Silva, em que o nosso então presidente do Conselho aqui, o Dr. Salazar, tinha mandado para lá a dizer que não queria navios rendidos nem soldados prisioneiros, queria navios afundados ou mortos. Isto soube-se depois mais tarde, criou-se uma certa onda de indignação, porque realmente 3.000 e poucos homens que lá estávamos, não conseguíamos fazer frente a cerca de 45 mil militares que entraram, que invadiram Goa, que só quem lá estava pode avaliar, uma diferença de forças tremenda, não é? Eles com armas todas automáticas, que nós ainda nunca tínhamos visto, e tal, com armas automáticas. E nós, posso lhe dizer e relatar, que houve até gente, depois disto mesmo, o livro que publiquei, houve alguém que até quis tirar-me esses elementos, procurou que eu lhe fornecesse esses elementos, porque eu não sei como, alguém até dali de Braga sabia onde é que eu tinha estado em Sonorá, o senhor sabia que eu tinha andado aos tiros, tinha sido um dos que tinha andado aos tiros, e que tinha feito tal. E falava-me numa operação que até era secreta, que era a Operação Sentinela, que não era mais do que a ação retardadora que tínhamos que fazer de onde estávamos aquartelados da Sonorá até Panjim, para resistir até à última. E eu cumpri fielmente o que me tinham determinado. Só não cumpri integralmente, porque, infelizmente, porque só instalei o morteiro, entregaram-me, eu que até era de reconhecimento, naquela altura não havia mais ninguém disponível, uma secção de morteiros que era composta por 5 homens. Vinha eu a conduzir o jipe com mais um cabo e um soldado, vinham umas 3 pessoas, entregaram-me uma secção de morteiro e um morteiro de 90 mm. E para muito e grande espanto meu, quando cheguei a determinado sítio que nos pareceu ver realmente por um pó e que deviam ser tropas indianas, portanto, a vir já no nosso território, instalamos o morteiro e consegui dar 2 ou 3 tiros, não consegui dar mais.
porque as munições estavam totalmente deterioradas. Aquelas munições que estavam lá lacradas não sei há quanto tempo, abrimos aquilo na altura. O que acontece, e quem está dentro do assunto, é que o morteiro com 90 milímetros, né, cai uma granada por ali abaixo a correr, quando chega ao fundo tem um cartucho com fulminante, okay? E aquilo é que provoca o disparo, e depois tem uma espoleta na ponta que ao cair é que faz a explosão da granada e é que provoca estragos. Acontece que aquilo era um trabalho muito melindroso, porque de 2 ou 3 tiros que demos, 3 ou 4 ficaram lá dentro. E então tínhamos que retirar o morteiro do prato, tínhamos que estar a virar o cano para baixo. Era uma função extremamente perigosa, porque tínhamos que pôr os dedos numa determinada, para que a espoleta entrasse no meio dos nossos dedos e não nos tocasse. Porque se tivéssemos o azar de tremer ou qualquer coisa e naquele momento cair a granada no chão, se calhar a espoleta da frente já arrebentava mesmo e atirava connosco todos para o ar. De maneira, deram-se assim 2 ou 3 tiros, não conseguimos dar mais. Em determinada altura foi-nos dado ordem para continuar a ação retardadora que estávamos a fazer. Recorda-me perfeitamente passar em Mapuçal, onde tinha estado no esquadrão de Mapuçal, onde estava instalado, a cidade de Mapuçal hoje, pronto. Recorda-me, já não se via gente, já se via muita gente só a espreitar as janelas e assim com um bocado de receio, já sentia o barulho da guerra e tal. Agora, antes ainda mesmo disto, uma coisa que ainda hoje extremo quando falo, é que antes de 2 ou 3 dias da invasão do dia 18, mandaram-nos ocupar posições para cima da diligência, porque a contar já que a diligência fosse bombardeada por qualquer coisa, nós tomamos uma posição mais alta, a cerca de 500 metros, sobranceira ao aquartelamento, não é? Para estarmos mais defendidos, todos camuflados, protegidos e tal. De maneira que no dia 18 de manhã começamos a ouvir pela rádio que já tinham atacado um posto da Guarda Fiscal. Portanto, quando eles disseram esse posto, estavam a 20 km de nós. As tropas indianas estavam a 20 km de nós. Assim, sensivelmente, pouco mais seria. E qual é o meu espanto ao aclarar, logo passado pouco tempo de aclarar, nós já protegidos e entrincheirados, eu e o cabo e o soldado deitados no chão, camuflados e tal. Passaram 2 caças por cima de nós. Foi um momento em que eu disse assim, pronto, é aqui mesmo que vou ficar sepultado. E quando os caças passaram, ficou-me isto na ideia, o livro dá para a brincadeira agora, quando se comenta isto até, porque eu com uma pistola metralhadora, que para saber se dava tiros, tive que pedir por favor ao alferes que arranjasse lá 2 ou 3 munições para ver se aquilo estava a disparar, não é? Embora fizesse depois patrulhamentos com aquilo, enquanto lá estive, então, que era a FPP antiga, que ainda teve aí muito, a Guarda Republicana ainda teve muita arma dessas. E o soldado, o cabo que vinha ao meu lado, trazia o revólver daqueles de rolo do tempo dos filmes dos cowboys, quando a gente era novo e via os nossos filmes de cowboys, aqueles vídeos, trazia um revólver. E o soldado é que trazia uma Mauser. Eu até digo que me sentia muito mais seguro com a Mauser na mão do que com a própria pistola metralhadora que eu tinha. E pronto, o reflexo, a nossa maneira de reagir logo, quando o avião passou por cima mesmo quase das nossas cabeças, foi tudo a apontar a arma. Eu até digo sinceramente, será que algum de nós acertava no avião? E se acertássemos no avião, faríamos alguma moça no avião, uma coisa Mauser, se calhar, se acertasse, ainda era capaz de fazer lá algum buraquinho. É claro, mandei proteger os homens como responsável, mandei-os proteger, se calhar até rezei, já não me lembro. Então. E disse assim, bem, isto é agora, convencido de que iriam dar uma volta, que estavam a verificar melhor as nossas posições para depois nos cair em cima, não é? Qual é o meu espanto que não apareceu mais ninguém, não é? Os aviões não voltaram a aparecer. O destino deles era bombardear outra coisa, talvez o aeroporto, que ainda foi, as emissoras, as estações emissoras. Nessa altura, depois recebemos realmente a comunicação para continuar a ação retardadora, quando instalei o morteiro, ainda instalei depois o morteiro entre a cidade de Mapuçá e Betim, no meio do caminho.
nem cheguei já a dar-me um tiro. Apareceu um senhor alferes a dizer-nos que retirássemos imediatamente para o ferryboat, como lhe chamavam, para Panjim, porque as tropas indianas já estavam do outro lado lá, quer dizer, já nos tinham ultrapassado, já estavam lá. E chegamos à noitinha, quando chegamos, a nossa aflição, a minha pelo menos, senti aquilo, era perguntar ao meu alferes, temos de tomar posições, estamos aqui todos de montão, se cai aqui qualquer coisa, como é que é isto e tal. E eles já se deviam estar a perceber de qualquer coisa, já tinham visto qualquer farrapinho branco ou qualquer coisa. Que eles começaram a dizer, vocês tenham calma, nós não podemos ter calma, então se cai aqui qualquer coisa. Nós não sabíamos nada, eu mesmo como fui que não sabia de nada. Foi nessa altura que eles, em determinada altura, disseram, pronto, arranquem todos os carros lá para cima para o Altinho, que era uma zona mais privilegiada, que eu já fiz referência a ela, não é? E vocês destruam todo o material. Quando lá chegamos, deram-nos ordem para destruir o que pudéssemos destruir, o armamento, o que pudéssemos destruir para desfazer aquilo tudo. E assim foi, chegamos lá, cada um desfez as armas e atirou com as peças para onde queria, para onde lhe apetecia, destruiu aquilo. Alguns jipes ainda, ou quem se dedicasse mesmo a tirar o bujão do óleo para eles ficarem a trabalhar e tal. E fomos para dentro lá do tal Altinho, para uns edifícios que lá havia, já assim, até em condições melhores, havia lá até uma piscina e tal. E também já disse que até apareceram uns soldados a dizer foi preciso ficarmos prisioneiros para estar bem instalados. Mas eu apercebi-me logo do que se ia passar e passou. Nós tínhamos, inclusivamente, nós próprios tínhamos bombardeado ou tínhamos danificado algumas condutas de água que até davam abastecimento de água para Panjim. E alguns bombardeamentos que eles fizeram, tudo isso contribuiu para um mal-estar tremendo. De maneira que acabou sem água. E estávamos ali 1000 e tal pessoas, encaixados em meia dúzia de pavilhões ou qualquer coisa, não é? Aquelas pessoas começaram todas a fazer as suas necessidades, não é? De maneira que aquilo para o outro dia, manhã, as sanitas estava tudo a transbordar por cima, sem água. Quer dizer, estávamos numa situação miserável, aquilo já era um cheiro nauseabundo que não se podia parar. Ia lá um carro indiano depois com soldados deles a encher-nos os cantis para termos pelo menos água para beber, e foi assim que passamos o Natal de 1961. Embora isso talvez pela convenção existente, nesse dia de Natal, respeitaram a nossa maneira, o nosso culto e a nossa maneira de pensar. Deram-nos bacalhau, deram-nos uma refeição com bacalhau, uma pinguinha de vinho e tudo, e comemos um rico jantar, uma ceia de Natal, como quase aqui em Portugal. Tivemos lá cerca de uma semana só, foi quando fomos depois transferidos para Pondá, um campo já preparado por eles, que era onde estava o Esquadrão de Reconhecimento 3, mas aquilo um quartel já muito grande, com uma área muito maior, onde tinham já preparado toda a vedação do campo, com arame farpado, já tinham lá as sentinelas nos cantos. Não? Só que aquilo também começou a não correr como se queria, porque mesmo assim estávamos lá cerca de 1750, nesse campo estávamos lá 1750. E foram-nos reduzindo a certas coisas a que nós estávamos habituados, mesmo lá com as dificuldades, a gente ainda ia fugir para buscar água e para banhos e para isso e aquilo. Ali, eles em determinada altura até a água nos cortaram, porque nós gastávamos água demais a tomar banho. Eu lembro-me que estive ali depois, então, esses quase 5 meses de prisioneiro. Tenho uma história muito, muito engraçada, que não tem piada nenhuma. Um colega meu que infelizmente já morreu, que até eu recordo com uma certa saudade, um rapaz forte, sempre bem disposto, que era o Conceição, muito amigo, e diz-me: ó Cordeiro, e se fôssemos a buscar aquele estrado que está ali, de um carro velho, de um carro militar velho que estava lá nosso, até trouxéssemos aquilo para aqui, a gente sempre se deitava aqui com os cartões, porque meteram-nos lá dentro de um pavilhão que nem camas lá havia. Quando nós lá chegamos, nem camas havia. E quando chegamos aí, se melhor ele pensou, melhor a fizemos. Fomos buscar o estrado, temos os cartões, ora, esta noite já vamos dormir aqui melhor, aqui
com uma camisinha aqui na cabeça e estávamos... Nem ninguém faz ideia do que passamos. Passado 2 ou 3 horas estarmos lá deitados, os percebejos em cima de nós, quando nos levantamos lá o meu colega abre uma lanterna, foi preciso estar a sacudir aquilo tudo, e ele, que era um brincalhão, já nessa altura andava com a bota dele a matar aquela bicheirada toda. Aquilo acabou, o Estrada teve que vir logo imediatamente de cá para fora, e durante o resto dos 3 ou 4 meses que lá estive, dormia no chãozinho cá de fora do cimento, que nem era muito liso, numa cobertura que tinha, com os calçõezinhos, com a camisa, e o resto, outros calções e outro par que trazia de muda de roupa, servia para a travesseira. Dormia assim o resto do tempo de prisioneiro. Numa incerteza tremenda, quer dizer, aquilo, nós tivemos ali, aquele tempo todo, nós começaram a autorizar uma cantina de cá de fora, de civis particulares, a ir lá e a permitirem-nos comprar aqueles objetos que nós mais precisamos, para fazer a barba, o pincel, a gilete para barbear, a pasta dos dentes, coisas que nós tínhamos necessidade, alguém que ainda tinha dinheiro para comprar alguma coisa. E atrás disso a cantina foi levando umas bolachinhas, também assim comprando, umas coisas, uns leites até, uns leites e tal, embalados e coisas que eles camufladamente foram introduzindo lá dentro e que a gente também ia comprando. E atrás disso até às vezes um rádiozinho camuflado, portátil, onde se ouvia a emissora, uma emissora lá que ainda transmitia as notícias todas, e então à noite juntavam-se tudo à coca, aos cantinhos, de volta desses rádios, para tentar saber como é que estavam as negociações, não é? As negociações tão depressa, estava a correr tudo muito bem, como já havia qualquer obstáculo na negociação, e aquilo parava mais 8 ou 10 dias e tal. Tendo chegado a uma situação delicadíssima, de umas companhias francesas colocarem lá mesmo os placares, que a viagem custava, não tenho bem a certeza, estou a precisar os números, mas isto era mais ou menos, custavam 12 mil escudos a viagem para Portugal. E quem se quisesse vir embora, podia vir, porque nós já não éramos prisioneiros. Os nossos portugueses, os nossos governantes, é que não nos queriam cá. Isto criou-se uma sensação de mal-estar. Ainda houve gente até que se inscreveu para vir de avião. Eu não sei se acertei, se não acertei. Sei que fui sempre dizendo à minha malta e aos soldados e a quem, porque ainda pergunto eu até quem é que teria os 12 mil escudos naquela altura já para pagar a viagem. Mas eu perguntava, olha que isto é uma guerra psicológica, isto é para nos acabarem com o juízo. Eles não nos vão autorizar a sair daqui sem as negociações estarem. Depois chegou a determinada altura, estavam a querer negociar a nossa troca com o pessoal que estava a governar a vida deles em Moçambique, que os indianos estavam em Moçambique. Outro compasso de espera. Isto, tenho documentos destas negociações todas. Porque o meu pai, sendo realmente um indivíduo aqui de esquerda, um bocado com tendência, e tendo um bocado da oposição, e tendo aqui assim uma influência, naquela altura, o que um pai é capaz, ele atreveu-se a escrever ao Dr. Salazar, a perguntar pelo filho, porque aqui chegou-se a constar que eu tinha morrido, e ele perguntou para lá. E é claro, ele não respondeu. Foi enviar um documento onde trazia a relação toda das negociações, do decurso das negociações que estavam a ser feitas com a União Indiana até ao fim. Tem lá o relato daquilo tudo. Acontece que depois, passaram-se assim mais uns dias desagradáveis. Uma das situações muito delicada que se lá passou, esteve relacionado um jesuíta, um tenente capelão, que por acaso tinha a sorte de ser do meu esquadrão, era o tenente capelão da minha unidade, o tenente capelão Joaquim Ferreira da Silva. Em determinada altura, 3 elementos do campo tentam-se evadir. O campo de concentração chamavam, por exemplo, um sargento,
um sargento, ou um forriel, que pertencia à classe dos sargentos, um forriel, escalavam mais, por exemplo, 6 ou 8 homens, não é? Então esses homens depois iam fazer determinados trabalhos. Um dos trabalhos que havia era a limpeza do campo de concentração todos os dias. E então um carro que tinham lá civil, com um militar nosso, dava a volta ao campo, fazia a limpeza do campo e chegava à porta de armas. Quando chegava à porta da entrada do campo, o nosso condutor saía e entrava um condutor indiano para levar ao exterior o lixo, lá a lixeira, onde é que levavam aquilo. Acontece que desde os nossos rapazes tentam evadir-se e andaram mais de 1 hora debaixo de uns cartões do lixo todo que iam pondo para cima deles do carro. E o sargento que ia com eles estava sabedor da situação, deixou andar os homens todos debaixo daquela porcaria toda e aquele tempo todo, mas quando o carro chegou à porta de armas, o homem começou a pensar para ele, estes indivíduos agora vão exercer a represália sobre mim, porque eu é que tenho a responsabilidade. E denuncia a situação. Um deles ainda tentou escapar-se, foi-se refugiar lá dentro de uma coisa, cortou as barbas e tal, para não se conhecer. Os outros 2 ainda andaram em trabalhos forçados. Só que aquilo criou um mal-estar dentro do campo, que à tardinha, depois daquela situação toda, à hora do jantar, toca o sino para reunir, não é? Que era para fazer a contagem, e nós bem nos pareceu que aquilo era demasiado cedo para aquilo, para o jantar. Então contámos a ver se estava lá o pessoal todo, ou quem faltava, não é? Mas o espanto maior é quando vimos à frente daqueles 1000 e tal homens, um esquadrão deles devidamente apetrechado, de paraquedistas ou de cavalaria e tal, devidamente apetrechado, que puxou a culatra, puxaram as culatras das armas automáticas, eu senti aquele barulho das armas e fiquei aterrorizado. Se há um indivíduo qualquer aqui, por qualquer coisa que sai da formatura ou perde o controle, diga que estes indivíduos que vão começar aos tiros aqui, que limpam aqui meia dúzia deles, ou 1 dúzia. E foi assim um momento dramático. É nessa altura que eu, com muito espanto, vejo sair. Esse homem está na história, lá da Índia, está em todas as histórias contadas dele, está sepultado em Póvoa de Varzim, esse tenente capelão. Eu estava formado na formatura, pronto, de acordo com a hierarquia, estava ao meu lado mais um forriel e mais um sargento ou 2, depois estavam os oficiais e logo assim estava o tenente capelão, depois estava o comandante, o capitão. Eu vejo sair o homem da formatura, este indivíduo não estava, onde é que vai este indivíduo? Saiu da formatura porque tinha acontecido o seguinte, um oficial indiano, quando estava à frente lá daquela gente toda, diz: hoje houve aqui um mau comportamento vosso dentro do campo, hoje houve gente que gostávamos de atender bem, ou quem se tentasse evadir, isto é uma atitude de revolta, nós estamos a tratar do vosso regresso, vocês estão-se a portar mal e estão ainda a tentar fugir, andar aqui. E o indivíduo disse qualquer coisa como isto: quem quiser fazer mal ao sargento, que dê um passo em frente, que é para ser castigado, qualquer coisa assim do género. E o alferes nosso, que estava a fazer a tradução do que ele estava a dizer, isto é a minha interpretação, e já falei com mais alguém antes de escrever o livro, e parece que é da mesma coisa. O nosso oficial, que estava a traduzir o inglês dele, que eles falavam corretamente, os sikhs falavam corretamente o inglês, o nosso oficial acrescentou assim da autoria dele, ainda para reforçar o que ele estava a dizer, disse assim: perceberam todos. Ora, aquilo que é que se ouviu? Ouviu-se aquele todos, não é? Todos, se calhar alguns queriam fazer mal, mas a todos maior era de que tínhamos percebido todos, não é? O oficial indiano foi quando sentiu aquelas metralhadoras a puxar por lá atrás, estes indivíduos não estão bons, e que saiu esse tenente capelão da formatura, foi lá à frente e pediu para falar com o oficial indiano.
Ele ainda começou a retrair-se, mas depois identificou-se que era capelão e ele recebeu. E foi ele que traduziu integralmente o que se estava ali a passar. E mais, esse homem ficou depois na história, na nossa história, porque ele disse, e se alguém quiser fazer mal ao sargento, porque a nossa gente linchava o sargento nesse dia, a nossa gente atirou-se ao sargento nosso, matava-no lá por ele ter denunciado os homens. E esse capelão disse assim, e se alguém quiser fazer mal ao sargento, eu fico responsável por esta gente toda que está no campo. Claro que aquilo ficou por ali, ele ficou sob proteção, já sob outra proteção, mas a partir dali agravou-se a situação no campo de concentração. Reforçaram aquilo com mais gente, as sentinelas passaram a dobrar, o armamento nós já percebíamos que estavam lá nos palanques que eram maiores e tal, e o tratamento deixou de ser o mesmo, e a gente notou assim um pouco de mal-estar. Ainda que vai estar gravando todos os dias estas negociações cá, até que veio o dia também estavam as negociações quase no fim, surge outro problema. O nosso governo não deixava entrar os barcos para irem à Índia, mesmo a buscar-nos aos portos deles, tinham que pôr a bandeira indiana. E nós ainda não queríamos reconhecer a soberania indiana, o nosso governo. Outro conflito, outro problema, mais uma adiadela, mais uns dias. Até que depois resolveram a situação fazendo nós o transbordo do aeroporto de Goa para Karachi, para o Paquistão. E depois ali é que estavam companhias, ali é que estava o nosso barco, o Veracruz. Eu vi no Veracruz, estavam lá mais o Pátria e mais outro barco qualquer, mas eu até vi no primeiro, calhou, já embora aquilo tudo superlotado. Estava lá o Veracruz à nossa espera. Eu digo sinceramente, nunca tinha andado de avião, mas quando me vi no aeroporto, levaram-nos para o aeroporto como se leva aí num carro um rebanho de ovelhas, não é? Porque os aviões não podiam parar e tinham que ter ali sempre gente para completar os voos, não podia estar o lugar. Então punham-nos ali, só faltava ter lá as cancelas de volta, os guardas punham-nos ali no aeroporto, iam-se enchendo os aviões. Eu fui dos últimos a entrar no Veracruz e quando eu fiz a viagem do avião que saí no aeroporto, foi sempre assim meio brincalhão, meio coisa, mas isto eu vi lá nós relacionar-nos com senhoras. Quem é que se relacionava lá com uma senhora então? Eu andei lá não sei quanto tempo a olhar para uma senhora, ia à missa ao esquadrão, esse capelão rezava à missa, saíam da porta do quartel, cumprimentavam-nos. Se a encontrasse na rua ele dessas 2 horas já não respondia. De maneira que aquela gente vivia, não sei, tinham qualquer coisa para os portugueses, diziam que outros que lá tinham estado antes de nós se tinham portado mal, não sei se portaram mal, se portaram bem. Sei que a nossa missão lá foi sempre uma missão de paz, eu ainda me consegui lá relacionar com uma família e é curioso que ainda me mandaram até as boas festas depois de ter regressado lá, uma família que realmente tinha até uma filha com problemas de saúde, estava numa cadeira de rodas, paralítica, não. E eu ia lá a casa e era a pessoa que atendia melhor. E os pais da moça deviam pensar, afinal, estes indivíduos não são assim tão maus como parecem. É uma família de pais que ainda mandaram para aí ter as boas festas e tal. A gente nunca teve lá problemas. Nós íamos realmente, havia aquelas ações de terrorismo, não é? De vez em quando havia aqueles problemas, assaltavam ou atiravam com uma granada para um posto qualquer da Guarda Fiscal, aquilo criava sempre atrito, criava sempre problemas, não? De maneira que quando se ia aí, meteram-nos numas carreirinhas pequeninas, daquelas de 20 ou 25 lugares, para chegar ao Veracruz. Eu pelo caminho disse assim, bem, não morri na Índia, vou morrer aqui. O motorista a fazer umas curvas à maneira dele no autocarro, assim, a malandro, com o pé, aquilo lá, os volantes eram à direita, ele com o pé assim em cima isto ainda nos caca aí. Lá chegamos ao barco, fardamento já não havia, eu lembro-me que depois tinha sempre uma estatura assim mais pequena, já não havia sapatos para a minha medida, tive que calçar uns sapatos número 40, porque 39 ou 38 já não havia. E assim sucessivamente. Mas quando saí do avião,
e vejo pela primeira vez, pronto, no Paquistão, uma paquistanesa, uma hospedeira de bordo, lá no fundo das escadinhas, muito bonita, já muito, assim, e a senhora com um sorriso muito simpático. Eu fiquei a pensar se a senhora se estaria a sorrir, realmente por simpatia, se estaria a sorrir por escárnio, nos ver com os fatos lavados por nós, nem passados eram, há 3 ou 4 meses, numas condições miseráveis, tentando no Veracruz. A viagem depois para cá foi muito boa, foram estes dias mal passados. Quando eu regressei a Portugal, é claro que nessa altura não havia esta facilidade hoje, nem telemóveis, nem comunicações, não havia contacto nenhum, e custou-me novamente, não sei se isso hoje aconteceria, porque quando saímos em Alcântara do Veracruz, uma viagem mais rápida, já foram 12 dias ou qualquer coisa, e quando saí do barco no Veracruz, o que me tinha acontecido por lá, que nem sequer ninguém tinha da família lá, já estava lá o meu pai e um tio meu na varanda do Cais de Alcântara, na mesma varanda. Eu só tive a possibilidade de dizer: olha, eu tenho que ir a Elvas entregar a farda, eu logo estou com o pai. E mais nada, porque nós, debaixo da formatura, como saímos do barco, fomos direitinhos ao comboio especial que nos levou a Elvas para entregar, fazer o espólio do material todo e tudo. E lembro-me até que ainda recebemos lá uns tostões de troco que ainda tínhamos a receber ou qualquer coisa. Tostões esses que serviram para eu e outros colegas meus, não sei que o movimento que teria feito em Elvas nessa altura, que nós caímos logo em 2 ou 3 casas que havia lá de pronto a vestir na altura. E eu comprei lá logo umas calças, uma camisa, já filho, já estou. E não comprei os sapatos porque o meu pai não tinha aqui o comércio, já tinha tido o cuidado. Nessa altura, quando eu cheguei à casa lá comercial, pedi logo para fazer uma chamada para Lisboa, para a pensão onde eu sabia que ele estava. E ele já estava à espera da chamada, até não, eu já estou aqui, está tudo bem, eu logo estou com o pai e tal. Olha que eu tenho aqui tudo para ti, tenho aqui tudo, trouxe o teu fato, trouxe tudo, tenho aqui tudo. E depois passei os momentos, se calhar, mais felizes da minha vida, porque quando ele disse, hoje se calhar tinha desertado da formatura e ia abraçá-lo, mas com aquela calma e de militar e cumpridor que sempre fui, pronto, respeitei, já, eu logo estou cá. A nossa preocupação depois de nos vestirmos e de nos ataviarmos, disse, lá telefonei outra vez ao meu pai, que nós combinei logo com 3 ou 4 colegas que iam para o mesmo sítio, para Lisboa, para apanhar depois, pronto, terras onde iam com mais facilidade. Juntamos-nos 4, alugamos logo um táxi, direitinho a Lisboa. Onde é que vamos parar? Vamos parar num sítio melhor para todos. Foi ao pé de Santo Apolónio, não é? Ali embaixo, logo na coisa do comboio, para alguns até queriam ir no comboio. Olha, a mim até me convém que seja aí, porque a pensão era precisamente, subia-se o Martim Muniz, numa pensãozinha que lá havia, e eu quando comecei a subir com o saco de campanha às costas, mas já a subir, e que chego perto da pensão, o meu pai estava na janela e deu um grito tão alto, a chamar por Manel, que eu vi aquela gente toda a olhar para a janela. Eu também olhei e disse, isto não é tudo Manel, isto é... Quer dizer, ele chamou a atenção com o grito que deu. É claro que eu mal acenei, desapareceu da janela, quando cheguei à porta da pensão, já ele estava ali para me abraçar e para darmos aquele abraço. Já tinha lá o quarto melhor da pensão alugado, com 2 camas, não lhe fossem roubar o filho outra vez, tinha que ficar ali no quartinho com ele, não lhe fossem agarrar com o filho outra vez. Foi um momento assim feliz, tive que telefonar logo à minha mãe para aqui, para a Alfândega da Fé, a dizer que estava bem, que estava lá. Ele depois queria saber tudo, não é? Ainda fomos dar uma voltinha ali para a rua a tomar café, ele queria saber tudo e tal. Até que em determinada altura disse assim, tu já estás cansado, é melhor, vamos embora, não quero estar a chatear hoje mais, vamos embora. Lá fomos para a pensão e antes de tentarmos dormir, ele ainda me disse assim, tu trazes as cartas de condução, fiquei intrigado com aquela coisa. Disse assim, pai, por acaso trago. Foi uma sorte, porque os meus documentos lá não era a facilidade do exame, era a facilidade como se tratava da documentação e tudo.
E como eram distâncias muito perto, nós aqui, nesse tempo, para tirar uma carta de condução, tínhamos que ir para o Porto ou para qualquer coisa. Depois íamos para lá, tínhamos aquilo a 10 km ou 12, eu trazia as cartas, mas tinha tentado tirar as cartas todas de profissional e serviço público e tudo. E os meus documentos estavam todos numa agência e só era ir fazer um exame de mecânica para vir com aquela coisa toda. Mesmo assim tive as cartas de pesados, tive tudo. Só não tinha a carta profissional, não se dizia na altura. Eu estava a ver se tirava. Os documentos ficaram todos numa agência. Só que no campo mesmo de concentração, apareceu lá, em determinada altura, umas senhoras da Cruz Vermelha Internacional, e não sei como, lá foram buscar aquilo, levaram os documentos todos, tudo intacto, entregaram os documentos. Depois, antes de irmos embora, até chamaram-nos também lá uma guia que tinha, onde constava a máquina fotográfica, uma máquina fotográfica que eu tinha no saco, restituíram-me. Só um punhal de seco, como eu já disse, um punhal de seco, que disseram que era uma arma branca, que aquilo não podia vir para nada, nem para ninguém. Mas, e o meu pai... E em Lisboa? Em Lisboa. O meu pai, depois em Lisboa, quando me perguntou por aquilo, pergunta-me, diz-me, tu sentes-te com coragem para levar um carro até à alfândega? Oh pai, venha ao carro, vamos já. E eu disse, pronto, vamos a dormir, depois amanhã conto-te o resto. Eu já tinha tido a preocupação. Naquela altura havia muita imigração para Angola e para Moçambique e até para o Brasil. E o meu pai fazia aqui um género de serviço, era um solicitador sem carta, mas um habilidoso, que eu não sei, ele tinha a 4ª classe, eu não sei onde é que ele aprendeu tanta coisa, ele também lia muito e tinha muito livro. Mas ele mexia em qualquer coisa com uma facilidade tremenda, mesmo nas partições. E então tinha uma coisinha lá à parte, a este estabelecimento, que angariava aqui, através de uma companhia de Lisboa, ele angariava aqui os passageiros para a África, para irem para Angola e para Moçambique e até para o Brasil. O que é que acontecia? É que ele, além do que ganhava, da comissão que lhe dava a companhia por passageiros, o cliente que fosse acabava por comprar lá na loja do meu pai os sapatos, as calças, a camisa e tal. Aquilo era um negócio em cima de outro negócio. Um negócio que também lá ficou muito nos livros. Nos livros, também ficou lá muito nos livros que eu não tenho. Gostava de os ter hoje, até para desmascarar certas pessoas que também vieram para aí depois armadas. Muito boa gente, mas outros ficou lá muito nos livros. E então o meu pai, havia um dos senhores, eles viviam desafogadamente, uma agência naquela altura, que ficava mesmo ali na Baixa, mesmo junto ao Chiado, e comprou-lhe um carro, um Opel Record Olímpio, um carro. O carro estava impecável, o carro num estado. Quando vi o carro, olhei para aquilo e disse, que máquina. Vamos já, pronto, já estava tudo assinado, só foi ele assinar a declaração de venda ao senhor, o meu pai só queria a mim, se eu concordava, concordo, já assino já isso e não há problema nenhum. E viemos no carro para cima. Quando chegamos a Coimbra, paramos para jantar, o pai disse, vamos comer aqui qualquer coisa, fomos comer, ainda me perguntou das outras vezes se estava cansado, se queria dormir em Coimbra, já estávamos a telefonar para a minha mãe, eu disse logo, não mãe, a gente, lá para 1 ou 2 da manhã estamos aí, nós vamos seguir para cima, fomos meter mais já uma gasolina, cheguei aqui, quando cheguei aqui, outra sensação tremenda, quer dizer, a minha mãe agarrou-se a mim e estava a chorar de alegria, ela não estava a chorar de alegria de estar agarrada ali a mim, já está aqui o filho outra vez. E no meio disto tudo, a família, familiares que até tinham feito promessas, porque chegou-se a constar que eu tinha morrido, familiares agarrados a mim, a ver se afinal estás vivo, tudo. Pronto, tudo satisfeito, fui dormir de manhã, já tive que me mandar mais cedo, porque já estava tudo a saber de mim na porta e tal. No meio disto tudo, houve uma situação ainda desagradável, que custou, porque muitas não, um diminuto número de pessoas, parece que ainda nos consideravam como uns traidores, está a perceber? Eu ainda tive aqui de que abordar 2 pessoas quando começaram a dizer que eu me apercebi que estes indivíduos entregaram a Índia e tal. Quer dizer, ninguém faz ideia, nem passa por a cabeça
uma diferença daquelas forças, alguém poderia resistir de alguma maneira. E lá foi o general Gonçalo e Silva que interviu nisso, e o cardeal patriarca disse logo: vocês morrem aqui todos, isto fica na mesma Indiana, salvem as vidas, pelo menos. Há livros que eu agora, depois, quando comecei a ler certas coisas posteriores a isso, eu ainda há dias li num livro, e até mesmo um livro do Dr. Salazar, que até diz lá que o general Gonçalo e Silva até um frasquinho de cianeto que lhe mandaram para se envenenar. Isto foi situações delicadíssimas e tal que se passaram, que eu nem quero recordar, nem quero passar. Ainda, é claro que alguns desses indivíduos que falaram aqui, um ou dois, um até achei piada porque pertencia à Legião Portuguesa, não sei o quê, nem nunca tinha sido de troca e tal. E outro também estava a falar sem consciência nenhuma, também nem sabia o que era, nem morreu há pouco tempo, nem hoje ainda sabia o que era. Pronto. E chamaram-lhe traidor. Chamaram-lhe traidor, assim. Chamavam-nos traidores. Eu ainda tive a ocasião de lhe perguntar: o senhor na altura ofereceu-se para ir para lá ajudar-nos? Nunca mais disse nada. Acabou, encaixou. Que promessas é que fizeram os seus amigos e os seus familiares? Lembra-se? Os familiares, tudo, pronto, a mesma coisa sempre. Que promessas fizeram? Promessas? Eu tinha uma tia minha que até me recusei a ir com ela a fazer promessa. Não, a promessa da senhora. Até achei piada a isso, porque ela tinha prometido durante um ano ir todas as sextas-feiras à missa e tomar a comunhão, e eu tinha que ir com ela. Então agora, se eu tiver que sair, tenho que ir com a senhora. A senhora é que tem que ir a cumprir a promessa. Cumprir lá a promessa não fizer. Ou diga-lhe ao padre que ele substitui-lhe a promessa. A senhora é que fez a promessa, não a fiz eu. Eu estou aqui agora. De maneira que, olha, isto foi depois, é o resto praticamente da minha vida, que eu aproveitei para descrever no livro. Claro, eu cheguei aqui, durante uns meses, eu andava, que até as pessoas que se relacionavam comigo, raparigas e tudo, olhavam para mim e não estavam, tinha realmente traumatizado de uma maneira, com aquela situação toda, ainda com alguns aconchegos desses que eu disse e tal, de indivíduos, ainda fui para lá com este sacrifício todo, alguns ainda estão a dizer que eu sou traidor, andei assim um bocado despassarado. Até que diz assim: eu tenho que começar a vida de novo, comecei novamente a trabalhar com o meu pai, tenho que esquecer isto tudo, tinha o carrinho para dar uns passeios, comecei a acompanhar com umas raparigas daí boa gente, comecei a andar no carro a passear e para aqui e para ali, comecei a ter outra maneira de pensar, outra maneira de viver, elas próprias, algumas amigas, animaram, até que aparece a história, rapaz, mas veja como é que as coisas se arranjam. Até que a mulher que tenho hoje, trabalhava na conservatória ali do Registro Civil, e eu vinha para o trabalho, trabalhava no Grêmio, e ela vinha para baixo, um emprego que já tinha arranjado no Grêmio. Ela vinha para baixo, para a conservatória, passou ali numa esquina, começou a falar comigo, tinha-me visto no dia anterior, com 3 ou 4 no carro, não é? No carrinho, e depois tinha, até há uma história engraçada, que veja lá que ela tem guardada, ela tinha guardado aquilo, uma bonequinha que tinha tirado braços e tal. Diz: então quem é que tem o resto da talha da boneca? Qual é que vais levar à igreja daquelas que estão ali? Olha, a minha já escolhi, mas ainda não disse nada. Só, vamos a ver, vou-lhe a dizer, e diz-me ela: posso saber quem é? Pode, é a menina Belinha, se quiser. Ela ficou a olhar para mim e disse: olha, dê-me a minha resposta que eu tenho que resolver isso rápido. No dia seguinte começamos a conversar, num mês e meio, foi o tempo para fazer lá um T1 na casinha onde vivia dos meus pais ao lado, fazer um T1 para juntarmos os trapinhos, para irmos para lá. Eu hoje tenho 3 filhos, 2 filhas e um rapaz, que mantenho lá num quadrozinho em casa. Eles são a razão da minha vida e a maneira de andar por aqui feliz e de passar o tempo.